Nas aulas anteriores, a gente analisou os determinantes, os fatores que causam os impactos econômicos da GD. Depois a gente passou por uma análise dos impactos em si. E agora nessa aula, nessa terceira aula do curso, a gente vai ver os instrumentos de mitigação dos impactos econômicos. Como? Quais alternativas são discutidas? Quais alternativas existem para a gente tentar solucionar os impactos e as distorções que são causadas pela difusão da geração distribuída? Então, uma das formas de mitigar esses impactos econômicos da GD, de reduzir essas distorções que a gente viu, é a aplicação, a implementação de estruturas tarifárias alternativas. Como assim? A gente já viu que, atualmente, a estrutura tarifária aplicada aos consumidores residenciais, sobretudo, é predominantemente volumétrica, ou seja, a receita das distribuidoras está muito atrelada ao volume de eletricidade consumido, a nossa tarifa real por quilowatt-hora. E a gente viu que isso causa distorções, custos fixos, tarifas volumétricas, vendas caem, receita cai. E isso vai gerando vários outros impactos. Se desdobra na transferência de custo dos com painel, dos consumidores que têm painel para os consumidores sem painel, etc. Como mitigar, né? Então, uma das formas é racionalizar e implementar uma outra forma de cobrança das tarifas, uma outra estrutura tarifária. A gente tem atualmente a discussão de três estruturas tarifárias principais. Primeira, tarifa fixa. Segunda, tarifa de potência. E terceira, que não é uma classe geral, né, mas não é um tipo específico, que são tarifas híbridas. Eu vou falar primeiro da tarifa fixa. Qual o pressuposto, né? Qual a premissa? Por que implementar esse tipo de estrutura tarifária? Bom, a maioria dos custos das distribuidoras é fixa no curto prazo. Então, já que os custos não variam, discute-se a possibilidade de cobrança de uma tarifa fixa para remunerar custos fixos. E como pode ser calculada essa tarifa fixa? Bom, ela pode ser baseada em vários parâmetros. Um deles é a capacidade do sistema fotovoltaico ou do sistema de geração distribuída. O outro, que é o caso da Bélgica, é a tarifa ser baseada na capacidade do inversor. E a terceira possibilidade, de muitas, né? Com certeza existem outras, mas uma terceira é basear a tarifa fixa no tamanho do disjuntor. Bom, ok, parece fazer sentido, né? Tarifa fixa, custos fixos, mas existem possíveis impactos negativos desse tipo de tarifa. Por exemplo, consumidores de baixa renda, por exemplo, podem pagar uma tarifa fixa igual à tarifa paga por um consumidor com renda mais alta. Isso é justo? Então, existe uma discussão sobre a justiça da cobrança desse tipo de tarifa. A outra é a cobrança desse tipo de tarifa, o impacto disso nas medidas de eficiência energética. Porque se você paga uma tarifa que é puramente fixa, né, se todo mês você vai pagar a mesma tarifa, como é que você vai ter sinalização ou incentivo para reduzir o seu consumo? Então, a tarifa fixa, ela parece fazer sentido em um primeiro momento, mas ela sozinha teria vários impactos negativos, dentre esses que eu falei agora. A segunda alternativa possível é a cobrança de tarifas de potência, ou seja, tarifas baseadas na potência demandada pelos consumidores. Por quê? Um dos pressupostos usados nesse tipo de estrutura tarifária é de que o investimento na infraestrutura da distribuidora é baseado na carga de pico projetada, ou seja, a distribuidora faz uma projeção de carga, olha a carga máxima que ela vai ter que atender em determinado período e ela vai dimensionar a rede, vai fazer uns investimentos na rede para tornar essa rede capaz de atender essa potência de pico que vai ser demandada. Bom, então as tarifas de potência elas seriam baseadas na carga de pico demandada pelo consumidor, já que é essa variável, né, que vai ser usada, que é usada para calcular os investimentos, os custos das distribuidoras. No caso do net metering, a tarifa de potência poderia refletir muito melhor os custos que as distribuidoras incorrem, que as distribuidoras têm para atender esses consumidores, para fornecer a rede, né, para fornecer o serviço de rede para esses consumidores. Um parâmetro muito importante para a definição desse tipo de tarifa é a duração do período de medição da demanda de pico. Por quê? A gente pode medir o pico de demanda instantâneo num período de um mês, por exemplo, ou a gente pode pegar uma média de 15 minutos. Qual o período do mês que você consumiu maior potência, que você demandou maior potência, pegar uma média dos 15 minutos em que foram observados a demanda de pico, né? E cobrar com base nisso. Ou pode ser uma média de 1 ou mais horas. Existem outros mecanismos, claro, mas essa média de 15 minutos, por exemplo, é muito utilizada.
A terceira alternativa, que na verdade envolve um conjunto de alternativas, é a cobrança de tarifas multipartes, ou seja, tarifas formadas por vários componentes. A gente viu, por exemplo, a tarifa de potência, fixa e volumétrica. A gente pode ter tarifas que combinam esses componentes, os 3 ou 2, enfim, de formas alternadas, né, formas variadas. No Brasil, por exemplo, a gente tem tarifas binômias cobradas aos consumidores industriais. São tarifas que combinam um componente de potência e um componente volumétrico. Já em casos como a Itália, o consumo residencial, a estrutura tarifária aplicada aos consumidores residenciais, elas têm 3 componentes. Um componente fixo, um componente de potência e um componente volumétrico. Por quê? Bom, a gente viu que cada tipo de tarifa fixa, por exemplo, tem os contras lá, né? A possibilidade de gerar distorções. A tarifa de potência também tem suas vantagens e desvantagens. A gente pode combinar essas tarifas para formar uma estrutura tarifária mais racional. Qual o problema disso? Quanto mais componentes, a tendência é que fica uma estrutura tarifária mais difícil, mais complexa de entender, né? Então, o consumidor vai receber uma conta e vai ver lá cobrança por quilowatt-hora, cobrança por kilowatt, talvez uma cobrança fixa, né? Real, puro, por mês. Então, o problema, né, a dificuldade um pouco da aplicação desse tipo de estrutura tarifária, de tarifas mais complexas, é isso, a dificuldade do entendimento, da interpretação. Mas são tarifas muito possíveis, muito usadas no mundo todo, né? Como eu falei, a Itália, tem outros países também que aplicam tarifas binômias ou formadas por 3 componentes aos consumidores residenciais. Então, é uma possibilidade. A gente pode pegar vários componentes e juntar numa mesma estrutura tarifária. Por fim, a gente tem a questão do decoupling, que é uma outra forma discutida para mitigar os impactos da GD. O que é o decoupling? Qual o objetivo? O objetivo é blindar as distribuidoras contra o risco de mercado, ou seja, o risco dela ter a receita dela reduzida em função de variação de queda do mercado. Por quê? Como a gente já viu, a tarifa volumétrica, com a redução do volume de venda de eletricidade, a receita das distribuidoras cai. Esse é o risco de mercado. O decoupling, a ideia dele é fazer esse descasamento. Ele vai desacoplar a receita da distribuidora do tamanho do mercado. Então, a receita vai deixar de ser dependente do mercado, do volume de vendas. De que forma ele é aplicado, né? Primeiro, você calcula a receita requerida das distribuidoras, então o regulador vai calcular essa receita requerida, estima a demanda e calcula a tarifa, que é o processo normal. Então, a tarifa volumétrica é baseada nesse processo, demanda, receita estimada, mercado estimado e gera a tarifa. E qual que é a forma de aplicação do decoupling? Bom, primeiro a gente tem aqui o processo normal de cálculo de uma tarifa volumétrica. Receita requerida, estimativa do mercado, com base nisso calcula-se a tarifa. O que o decoupling traz de novo em relação a isso que a gente já viu, né? Ele vai olhar anualmente, de modo geral, no caso da Califórnia, por exemplo, em que tem a aplicação do decoupling, o regulador olha, no final de cada ano, ele usa o que a gente chama de balancing accounts, que ele olha a diferença entre o que a distribuidora arrecadou em termos de receita e o que ela tinha projetado. Se a receita arrecadada for menor do que a receita que ela tinha projetado, o regulador faz uma revisão tarifária, ele faz um reajuste tarifário. E aí ele aumenta a tarifa para o ano seguinte, para tentar corrigir esse erro. Qual que é o problema desse tipo de ferramenta, né? O decoupling ele vai acabar acelerando a questão do cost shifting, da transferência de custo dos consumidores com painel para os consumidores sem painel. Por quê? Se anualmente ele vai ver o déficit de receita das distribuidoras em relação à receita requerida, então anualmente vai ter um processo de aumento tarifário. Então o processo de transferência desses custos evitados pelos consumidores com o painel vai ser acelerado, porque vai ocorrer anualmente. Então os consumidores sem painel vão anualmente enfrentar um aumento tarifário em função da geração distribuída. Então, os reajustes tarifários, nesse caso de aplicação do decoupling, eles são muito mais frequentes, o que pode ter um impacto negativo na questão da alocação, da distorção alocativa, né, que a gente falou anteriormente. Então, nessa terceira aula, a gente falou de formas de alternativas para mitigar os impactos econômicos da GD. O primeiro grupo de alternativas está na cobrança de tarifas alternativas, estruturas tarifárias alternativas. A gente viu primeiro as tarifas fixas, depois as tarifas de potência e, por fim, as tarifas multipartes, que são tarifas que combinam vários componentes. Não é uma estrutura tarifária por si só, engloba um grupo de alternativas, né? Como as tarifas que a gente tem no Brasil, as tarifas binômias para os consumidores industriais, ou tarifas formadas por 3 componentes, como no caso da Itália.
Depois a gente falou sobre o decoupling, que é uma alternativa para mitigar esse impacto econômico também, mas que ele resolve um lado e agrava o outro. Por quê? Ele garante, ele restabelece o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, ele garante que a perda de receita, ele garante esse ajuste, né? Mas ele agrava a questão do cost shifting, a transferência de custos entre os consumidores com painel e sem painel. Então, se por um lado ele resolve a questão da distribuidora, por outro ele vai ter um impacto negativo na questão da distorção alocativa. Então, é uma alternativa aí que deve ser considerada e pesada, porque apesar de resolver de alguma forma o problema, ela agrava por outro lado. Então, ela resolve apenas parcialmente aqui o impacto que a gente está tratando.